fui jogado em cima do muro, observei que a minha perna direita estava dilacerada. Atuamos fortemente na divulgação da Semana Nacional do Trânsito no mês de setembro, com campanhas e ações junto aos adolescentes. Estivemos no Colégio Edith Gama Ramos de Florianópolis e no Colégio Leonel de Moura Brizola, em Bombinhas, com o grupo Trânsito em Cena. Uma peça teatral que busca conquistar o interesse dos jovens de forma divertida e lúdica das responsabilidades no trânsito. Educar é o caminho para termos um trânsito melhor. As gerações mais jovens farão o nosso trânsito de amanhã. A produção de material informativo também chega às mãos dos estudantes do Estado, através de cartilhas com linguagem simples, levando as questões de trânsito, ajudando a formar bons motoristas e pedestres. A vida é sempre cheia de aventuras. Para ajudar a conquistar a empatia do público jovem, criamos o mascote Adotesc Pedrinho, que representa um adolescente carismático que sabe tudo sobre o trânsito. O Pedrinho apresenta as leis, dando dicas de comportamento aos nossos motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Para o Pedrinho, a nossa esperança. Todas as ações e campanhas que desenvolvemos, participamos e apoiamos foram publicadas em nossas mídias sociais. E, através delas, milhares de pessoas curtiram, compartilharam e comentaram essas ações com grande impacto na sociedade. Por todas essas ações e dedicação sobre conscientização do trânsito realizada pela Adotesc, recebemos o reconhecimento da Prime TV, entregue junto à Câmara de Vereadores de São José, o certificado de incentivadora do projeto Um Trânsito Melhor. Concentrar os nossos esforços na educação no trânsito é dar um importante passo para construirmos um trânsito melhor. A Adotesc se sente parte estratégica deste grande propósito. Adotesc, juntos pelo progresso de todos. Saiba mais em umtransitomelhor.com.br. Empresário do ramo imobiliário é preso na Grande Florianópolis, acusado de aplicar golpes que chegam a 11 milhões de reais. Incêndio florestal em Palhoça já destruiu o equivalente a 50 hectares. Aprovado o projeto que prevê a integração do transporte público na Câmara de Vereadores de São José. Prefeitura de Florianópolis divulga calendário para pagamento do IPTU 2020. Santa Catarina conclui a coleta de dados do perfil genético de internos do sistema prisional. Câmara de Vereadores aprova o orçamento 2020 para Florianópolis. Estas e outras notícias desta terça-feira, agora no Jornal Local. Olá, boa tarde. Subiu para 50 hectares a estimativa da área destruída pelo incêndio florestal que atingiu a mata na região da BR-101 em Palhoça entre domingo e segunda-feira. O novo dado foi divulgado pelos bombeiros na manhã desta terça-feira. A estimativa divulgada anteriormente apontava que a área queimada teria sido de 35 hectares. Uma análise mais detalhada deve ser feita ainda esta semana com apoio dos helicópteros do Arcanjo,
que afirmam os bombeiros. A área atingida corresponde a 50 campos de futebol. O incêndio começou na manhã de domingo, na altura do quilômetro 242, e só foi controlado nesta segunda-feira, após quase 24 horas de combate às chamas. Você vê aí as imagens dos bombeiros nos helicópteros tentando combater as chamas ali na Mata Atlântica, naquela região da BR-101 em Palhoça, na altura do quilômetro 242. O helicóptero Arcanjo 1 do Corpo de Bombeiros, 3 caminhões da corporação e 18 militares dos quartéis de São José e Palhoça atuaram nos trabalhos de rescaldo. A aeronave Águia 2 da Polícia Militar também esteve no local, oferecendo apoio na ação, que durou quase 24 horas. E agora a gente aguarda o Corpo de Bombeiros divulgar um relatório mais completo da área que foi atingida pelas chamas. Policiais rodoviários federais apreenderam 1 tonelada de maconha na altura do quilômetro 185 da BR-101 em Biguaçu, na manhã de domingo. Os agentes faziam uma fiscalização de rotina quando abordaram uma carreta semi-reboque com placas de Xaxim, no oeste catarinense, por volta das 7h30 da manhã. Dentro do compartimento foram encontrados 1.106 tabletes de droga. O motorista, de 41 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante. Segundo ele, o carregamento de maconha veio de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ele não revelou o destino da droga. A ocorrência foi encaminhada para a Diretoria de Investigações Criminais, a DEIC de São José. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aproveitou para defender uma maior rigidez contra este tipo de crime. Veja na reportagem. O seminário foi aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Defendeu leis mais rígidas contra os desvios de recursos públicos e maior união e transparência entre os poderes. Essa atuação enfática do Estado tem efetivamente um poder dissuasório, a começar pelas leis que apresentem a legitimidade democrática no combate à corrupção. E a lei de endurecimento de combate à corrupção é essa lei anticrime, o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. O seminário marcou o Dia Internacional de Combate à Corrupção, tema que é um dos pilares do pacote anticrime, proposta do governo federal que tramita no Congresso Nacional e uma das prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O projeto adequa a legislação à realidade atual, garantindo maior agilidade no cumprimento das penas, tornando o Estado mais eficiente e diminuindo a sensação de impunidade. De acordo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, o trabalho de prevenção e detecção do mau uso do dinheiro público tem feito o nível de corrupção cair no Brasil. Esse trabalho já tem gerado de benefícios financeiros de 2012 a 2019 36,2 bilhões de reais que deixam de sair dos cofres públicos. O ministro Sérgio Moro afirmou que para o combate firme à corrupção é preciso fortalecer os mecanismos de controle e punir agentes públicos em relação às más condutas. Nós precisamos ter mecanismos punitivos, efetivos em relação a más condutas, em relação principalmente à corrupção, seja no setor público, ou seja, daqueles que dela participam dentro do setor privado. Um empresário do ramo imobiliário foi preso no final da tarde desta segunda-feira em São José, na Grande Florianópolis, acusado de aplicar golpes que chegam a 11 milhões de reais. De acordo com a Polícia Civil, o empresário Silvio Sandri é proprietário de uma construtora que aplicou golpes com a venda de apartamentos que nunca foram entregues. Alguns dos imóveis em Blumenau ainda teriam sido vendidos para mais de uma pessoa. O empresário já estava com a prisão preventiva decretada e era considerado foragido da Justiça. Acusado de cometer diversos crimes, entre eles o de estelionato, Sandri foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A operação foi realizada pela Polícia Civil e teve ainda o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de São José. A Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou na sessão desta segunda-feira a Lei Orçamentária Anual,
que prevê a receita e estima a despesa do município em 2,35 bilhões de reais para o exercício financeiro de 2020. O orçamento define um parâmetro geral e específico de onde e como o Executivo planeja aplicar os recursos no próximo ano. O projeto prevê um aumento no orçamento do próximo ano na comparação com o de 2019. Com isso, serão 180 milhões de reais a mais na estimativa orçamentária. A proposta foi aprovada com 16 votos favoráveis e 6 contrários. Os maiores gastos da Prefeitura de Florianópolis para 2020 são educação, 545,3 milhões, saúde, com 360 milhões e urbanismo, com gastos de 266,2 milhões de reais. Destaca-se também o gasto com a Previdência Municipal, estimado em 298,9 milhões de reais. Você viu ali agora há pouco as imagens da votação que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Florianópolis. O orçamento 2020 segue agora para o Executivo, que poderá vetar ou aprovar as modificações, como ocorre em outros projetos de lei. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que vai sancionar nos próximos dias o projeto que reestrutura a carreira militar. Veja na reportagem de Daniele Popov, da TV Brasil. O tradicional almoço de fim de ano oferecido ao presidente Jair Bolsonaro foi uma oportunidade para as Forças Armadas fazerem um balanço das atividades ao longo do ano. O comandante da Marinha citou a atuação na tragédia de Brumadinho, no combate a focos de incêndio na Amazônia e, mais recentemente, no derramamento de óleo que atingiu as praias brasileiras. Nossas forças estão alinhadas em prol da garantia do bem-estar do povo brasileiro, motivados em participar da mobilização em busca de tais objetivos. O ministro da Defesa também ressaltou o trabalho das Forças Armadas ao longo de 2019. Um período intenso, carregado de ineditismo, que colocou à prova a flexibilidade dos militares para aprender novas lições, processá-las e resolvê-las. O comandante da Marinha, o ministro da Defesa e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre o projeto de lei que trata da proteção social dos militares, que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional. O presidente afirmou que vai sancionar a proposta que reestrutura a carreira dos militares. Nós sancionaremos, daqui a alguns dias, o projeto de proteção social dos militares. E os tempos mudaram por quê? Porque nós temos hoje em dia, mais que um presidente, um governo que valoriza a família, respeita o seu povo, ao qual nós devemos lealdade. Antes da recepção dos militares, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou no Palácio do Planalto os oficiais generais das Forças Armadas que progrediram na carreira militar. A Câmara Municipal de São José aprovou nesta segunda-feira o projeto que integra o transporte coletivo em 9 municípios da Grande Florianópolis. O texto prevê que o Estado possa gerir o sistema, permitindo a integração e maior mobilidade entre as cidades. Para os moradores de São José, o projeto representa um avanço, já que o usuário poderá viajar de ônibus de uma cidade para outra, sem passar pela capital, para realizar a troca de ônibus, como acontece atualmente. A falta de integração no transporte público se tornou um grande problema para quem vive na região metropolitana. Hoje, quem mora em São José, por exemplo, mesmo com apenas 17 quilômetros de distância até a capital, pode perder até 2 horas de deslocamento em horários de pico para realizar a troca de ônibus, por não ter um sistema de transporte integrado. O plano de mobilidade somente será colocado em prática com a adesão de todos os municípios. Palhoça ainda não concordou em adotar o projeto, que segue parado na Câmara de Vereadores do município. A Polícia Rodoviária Federal flagrou 186 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool nas rodovias federais de Santa Catarina neste final de semana. O evento Moto Laguna 2019 foi um dos lugares mais fiscalizados pelos agentes entre quarta-feira e domingo, no sul catarinense. Você vê imagens da fiscalização ocorrida durante este evento que aconteceu em Laguna neste fim de semana. Na sexta-feira de noite, foram flagrados 20 motoristas alcoolizados. Em Canoinhas, também na noite de sexta-feira,
mais um flagrante do desrespeito às leis de trânsito. 24 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. Além disso, nas rodovias federais do estado, outros 112 ocupantes foram flagrados sem um cinto de segurança e 115 motoristas foram multados por realizarem ultrapassagem em local proibido. Foram registrados 82 acidentes, com um saldo de 102 feridos e 2 mortos. E veja a seguir, Celesc lança nova etapa do programa Bônus Eficiente. Nós voltamos em instantes. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore. Santa Catarina concluiu a coleta dos 1.100 perfis genéticos dos internos do sistema prisional, atingindo a meta estadual de 2019, estabelecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp. No Brasil, foram coletados 67 mil amostras, o que supera a previsão de fechar o ano com 65 mil perfis cadastrados. O resultado inédito foi divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Santa Catarina, o trabalho foi realizado pelo Instituto Geral de Perícias, que capacitou os agentes prisionais do Departamento de Administração Prisional, o DEAP, para a coleta do material biológico em 11 unidades prisionais. Os perfis foram analisados pela equipe do Instituto de Análises Forenses do IGP, em Florianópolis. Do total coletado, aproximadamente 55 mil já estão cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos, o que representa um aumento de 685% na comparação com o relatório divulgado em novembro de 2018. A rede integrada de bancos de perfis genéticos é formada pelos bancos de dados de todas as unidades da Federação, além do Banco da Polícia Federal e do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Os dados são uma importante ferramenta para a elucidação de crimes, bem como para comprovar a inocência de um suspeito. A Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, lançou nesta segunda-feira a segunda etapa do programa Bônus Eficiente, que oferece descontos de até 50% para os consumidores trocarem seus eletrodomésticos antigos por novos e mais eficientes. Serão disponibilizados mais 4.999 aparelhos entre freezer, refrigerador e ar-condicionado, com investimento de R$ 5 milhões. Os aparelhos serão comercializados pelas lojas Colombo em todo o estado. A primeira etapa do programa foi lançada em outubro, quando foram vendidos mais de 13.500 eletrodomésticos. De acordo com a companhia, o objetivo do programa é promover o uso consciente de energia elétrica e facilitar o acesso dos consumidores catarinenses a eletrodomésticos novos com selo Procel e a lâmpadas LED, mais econômicas e duráveis. Frente Parlamentar discute o uso de agrotóxicos na apicultura. Veja na reportagem da TV AU. A Organização das Nações Unidas aponta que 75% dos cultivos destinados à alimentação humana dependem das abelhas. Diante desse cenário e da importância da preservação deste inseto, a Frente Parlamentar Mista da Apicultura e Meliponicultura realizou uma reunião de trabalho na Assembleia Legislativa. Dentre os temas abordados no encontro, o aumento da mortalidade das abelhas causado pelo uso de agrotóxicos.
Matheus Mazon, responsável pela fiscalização de insumos agrícolas da SIDASC, elencou a importância do controle de utilização de agrotóxicos no âmbito estadual. Nas análises de resíduos que a gente faz nas abelhas que foram encontradas mortas, aparecem resíduos de agrotóxicos. Aí a SIDASC começa todo um trabalho de investigação nas propriedades do entorno, no local da coleta das amostras, para averiguar se houve ou não o uso irregular de agrotóxicos, né? Principalmente a questão dos inseticidas. E aí, constatado o uso irregular de agrotóxicos, conseguindo apontar o responsável, a SIDASC toma as medidas administrativas, como a aplicação de infrações, entre outras coisas, encaminha os processos para o Ministério Público do Meio Ambiente, para o Ministério Público para tomar as medidas civis ou criminais, né? E esse basicamente seria o trabalho que a SIDASC realiza nesses momentos, né? O presidente da Federação de Apicultores e Meliponicultores do Estado, Ivanir Sela, destacou a qualidade do mel produzido em Santa Catarina e a quantidade de exportação, que alcança a marca aproximada de 8.000 toneladas por ano. Santa Catarina é um dos maiores produtores do Brasil e também um dos maiores exportadores. O Brasil é um país importante na apicultura. É o 8º produtor mundial, 8º exportador e deve chegar nos próximos anos aí a 4º, 5º colocado. Lançada em julho deste ano, a Frente Parlamentar tem como objetivo garantir os direitos dos produtores de mel, fiscalizando as atividades de criação de abelha de modo sustentável. O coordenador da frente, deputado federal Darcy de Matos, afirma que o setor é importante para o movimento da economia no Brasil, além de ser a principal fonte de renda de diversas famílias. Os apicultores e meliponicultores, eles atuam muito fortemente em Santa Catarina, no Brasil. Existe a importância econômica, mas existe a importância ambiental, porque é uma atividade preservacionista. E isso tem que ficar claro para todos. Portanto, nós estamos aqui para alavancar, para discutir, levantar os pleitos, encaminhar para que a gente possa alavancar o setor em Santa Catarina e no Brasil. A Secretaria da Fazenda de Florianópolis divulgou nesta segunda-feira as datas para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e também da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, TCRS, relativos a 2020. O pagamento pode ser feito à vista, com desconto ou parcelado. Os carnês estão sendo entregues no endereço do proprietário ou do imóvel pelos Correios. Os boletos estão disponíveis também no site www.iptufloripa.com.br. As parcelas número 3 a 10, no caso de parcelamento, não foram enviadas impressas no carnê e devem ser obtidas exclusivamente no site. Esta mudança ocorreu porque 75% dos cidadãos fazem um pagamento à vista e o envio de todos os boletos juntos se tornou desnecessário, trazendo uma economia com o serviço. O pagamento do IPTU pode ser feito em cota única, em 3 datas ou parcelado em 10 vezes. Para o pagamento em cota única, no dia 6 de janeiro, o desconto é de 20%. Para o pagamento no dia 5 de fevereiro, o desconto é de 10%. Já o pagamento em cota única no dia 5 de março, o desconto é de 5%. Já quem optar pelo pagamento parcelado, não haverá desconto e a primeira cota vencerá no dia 5 de março e as demais no dia 5 de cada mês. Para o pagamento da taxa de coleta de resíduos sólidos em cota única ou parcelada, o vencimento será dia 5 de março. Não haverá desconto para o pagamento desta taxa. E o Jornal Local desta terça-feira termina por aqui. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã. Chegou o momento em que nossa cidade brilha ainda mais. Natal de São José, uma festa para toda a família. Tem o Parque de Natal com decoração especial e árvore interativa na beira-mar. Feira de artesanato e túnel de luzes no centro histórico. E ainda várias praças de São José com uma decoração feita com todo carinho para você. Feliz São José para todos. Prefeitura de São José.